Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje mais um explicando Star Trek e vamos falar Holodecks na época da série clássica. Fica por aí. Muito bem, pessoal, chegamos ao momento de discutir os holodecks na série clássica. E isso, obviamente, porque o trailer de Strange New Worlds mostrou um possível holodeck. Nós fizemos review dos 3 principais episódios de holodecks anteriores, pra gente ver a evolução. Mas vamos discutir isso abertamente, sem ficar falando de episódio, vamos falar dos holodecks. Então vamos lá. Luiz, afinal, na época da série clássica, a Frota Estelar tinha tecnologia holográfica? Pegando só o recorte série clássica, eu não consigo dar essa resposta. Certo. Mas, se você expandir um pouquinho, indo para o passado, por incrível que pareça, que óbvio é o futuro deles, indo para a Enterprise, sim. Então, esse que é o problema. Gente, logo na primeira temporada de Enterprise, a gente tem eles indo para um holodeck, mas era um holodeck alienígena no episódio Unexpected. Episódio 5 da primeira temporada de Enterprise. Então, a Frota Estelar tinha conhecimento de uma tecnologia. Apesar que esse holodeck, a gente não viu interação com personagens holográficos, nem nada disso. Parecia ser um holodeck bem... rústico. É rústico. Assim como era o holodeck visto na série animada Practical Joker, que também não vimos interação com personagens, vimos nada disso. Só vimos cenário, certo? Uma coisa tem. Antes desse episódio Unexpected, nem Klingon tinha. Tanto é que o holodeck é o ponto focal do episódio, né, do episódio 5 do Enterprise, que mantém uma espécie viva, um grupo, né, uma nave inteira, trocando tecnologia com Klingon. Quer dizer, o Klingon também não tinha. Agora, quando a gente vai para a Indie Enterprise, a gente vê em diversas sessões de treino o Malcolm ligando projeções holográficas, miras holográficas e coisas holográficas. O que coloca pra gente o quê? Sim, existia tecnologia holográfica, mas aí vem o problema. Holodecks é outra coisa. Holodeck é uma sala, basicamente um PlayStation do futuro. Exatamente, que eles falam de fótons solidificados, né? Que é isso, de verdade, uma sala de holodeck não tem. A gente não viu nenhum holodeck estilo nova geração nem em Star Trek Enterprise, nem na série clássica e nem na série animada clássica. Se você pegar então, vamos ser honestos. Vamos lá, vamos pra nova geração. Qual foi o episódio que aparece o holodeck? A primeira vez que a gente vê o holodeck é no piloto da nova geração. Ok, mas ele só é chamado como holodeck. A gente vê momentos de holodeck durante a primeira temporada, mas quando a gente chega no episódio 12, que é o The Big Goodbye, o Picard tá emocionado por querer experimentar o upgrade do holodeck. Exato, ele fica impressionado, ele tem cenas que ele fala, nossa, dá pra sentir cheiro, dá pra ter textura, ou dá pra sentir sabor. Isso. Então ele tava tão impressionado com o holodeck, quer dizer, antes disso não tinha, cara. Então antes disso não tinha uma versão menor. A versão do holodeck que a gente viu nos 11 episódios antes não era tão avançada quanto aquela versão. Logo, existia... E não vamos esquecer que a gente está falando de um capitão da Frota Estelar. Não o Alferes que não tinha direito a... o capitão da Frota Estelar, o capitão da nave capitã da FrotaEstelar. Então, muito provavelmente, ele estava a par do que Então, peraí, onde você quer chegar? Você quer chegar que na nave Enterprise da Frota Estelar não tinha uma versão holodeck avançada antes de 2364, que é onde está o Big Goodbye, por como teria em outras naves. Quer dizer, então se aparecer o holodeck funcionando como holodeck em Star Trek Strange New Worlds, agora na terceira temporada, é uma quebra de canon forte, né? Agora, assim, continuando, antes da gente chegar aqui, a gente tem em Voyager, no episódio Flashback, que é o episódio do Capitão Sulu, o Tuvok falando que os hologramas do século 23 não eram tão bons. Sim. Certo? Quando ela pergunta da imagem do Sulu. E ele fala que holodecks não existiam em naves da Frota Estelar antes do século 24. O que coloca que o simulador da série animada, que é canon, não era um holodeck. Era um simulador. E não um holodeck. Uma tecnologia que o simulador passo é o atrás. precursor, é o que veio antes. Agora, isso impede de você ter
simuladores ou até holodecks mais avançados em bases estelares? Não! Mas aquele holodeck com cheiro que o tiro te machuca, que a gente viu em Big Goodbye, gente, a surpresa do Picard e da tripulação do tiro machucar foi tanta que eles falaram, peraí, tem coisa errada aqui. Se eles já tinham essa possibilidade 100 anos antes, por que eles ficaram surpresos com o tiro? Não, exatamente. Então não tinha, tá? Não tinha. Agora, só para entrar. Entrando em Discovery. No episódio Leaf, a gente vê um simulador que eles interagem com Klingons quando o Lorca e o Tyler estão treinando o tiro. Então não é o que a gente viu em Enterprise de serem bolas voando. Eram Klingons lutando ali. Então a gente já tem um simulador bem mais avançado na Discovery do que o próprio simulador da série clássica. E não vamos esquecer do show de hologramas que pareciam fantasminhas na primeira e segunda temporada de Discovery, que ali é tipo 7, 9 anos antes da série clássica. Outro problema que a gente tem de canon aqui. É um problema gravíssimo, eles vão falar que a nave é uma nave experimental, totalmente fora do sistema, e é sempre essa justificativa, né? Você sabe que o Memory Alpha chama de holodeck aquilo, apesar que, de novo, eu não lembro de ninguém ter falado no episódio Leaf chamado aquilo de holodeck. Então eu não posso afirmar um holodeck, para mim continua sendo um simulador, tá? Para mim, holodeck, a expressão holodeck vai surgir no século 24. Porém, tudo que eu estou falando pode ser jogado por água abaixo agora em Strange Worlds. Não é jogado por água abaixo, não vai acabar dizendo que é universo paralelo, porque a gente vai pegar tudo que a gente sabe e vai falar assim, não, a não ser que eles deem um retcon aí muito bom, uma explicação muito boa. Olha, a tecnologia tem que ser experimentada antes de se tornar available, né, para todo mundo. Não foi... não construíram o carro a automotor, né, a combustão, e no outro dia estava na fábrica. Já era uma Ford, Ferrari, né? Exato. Então a coisa vai. Então, experimentos com tecnologia holográfica, a gente pode supor que a Frota Estelar, do ponto que a Enterprise descobriu a possibilidade de um simulador e mandou para a Frota Estelar e para a Terra, cientistas podem ter começado a tentar desenvolver isso. Então você tem aí, entre Enterprise e série clássica, 100 anos. Então é possível que sim, avanços ocorreram. Avanços aconteceram. Existia um tipo de tecnologia holográfica, mas nós não podemos afirmar holodecks. Holodeck é uma coisa absurda. E isso que o holodeck de Big Goodbye ainda é precário perto do holodeck da Voyager, que muda a tua roupa, que faz ficar preto e branco. O holodeck da Voyager é mais avançado ainda, se a gente for ver. Aliás, chega um ponto que eles estão comendo comida holográfica. Exato. Né? O que deve ser horrível. Imagina como que será comer. Você só põe a textura e o sabor, pô. Eu imagino que, sabe, especulando, que eles conseguiriam, por exemplo, misturar a tecnologia holográfica com um sintetizador e sintetizar comida de verdade dentro do holodeck. Dá pra fazer, é fácil. Deve ser possível. Simplório certo? Até. Deve ser possível. Mas a Voyager, em teoria, não estava podendo simular Resumindo, holodeck, se aparecer em Strange New Worlds, não pode aparecer em Strange New Worlds. É problema. Aliás, só pra falar, a gente tem uma versão ainda, naquele episódio Equinox de Voyager, a gente tinha a versão ainda anterior do holodeck, que você colocava em você e você via a projeção holográfica, lembra? Também uma versão anterior ao holodeck, que é tudo que eles tinham naquela nave, porque aquela nave não tinha holodecks. Não é qualquer nave que tem holodeck. Defiant não tinha holodeck, Equinox não tinha holodeck, tá? Só pra colocar. Bem, então vamos esperar aí o Strange New Worlds para discutir isso de novo? Eu acho que não. Acho que a gente discute no episódio de Strange Worlds. Eu nunca mais quero comentar sobre isso na minha vida. E vocês, o que vocês acham se aparecer um holodeck Top Mega Blaster em Star Trek Strange New Worlds? Qual vai ser a sua percepção, o seu comentário? Deixa esse comentário aí, deixa o seu like, dá o hype. Se forem uma base estelar ou num planeta alienígena, mostrando uma tecnologia para eles, eu vou aceitar dentro da nave. Se alguém instalar na Enterprise, eu vou ficar P. Mas, ou talvez não, talvez, pronto, é universo paralelo mesmo e tô nem aí. Então tá bom, e ficamos por aqui e encontramos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, galera.